Intershow 2020 na sua 17ª edição. E se tem algo que deixa qualquer produtor rural sempre em alerta, são as condições climáticas para a produção das culturas. O regime de chuvas, por exemplo, interfere diretamente na qualidade e na produtividade dos cereais. E para falar então sobre os fenômenos de acoplamento oceano-atmosfera e os seus efeitos sobre os padrões de clima no sul do Brasil, nós chamamos agora o pesquisador da FAPA, Rodrigo Ferreira, que vai nos trazer essa informação. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo também aqui conosco. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, foi apresentado, então eu me chamo Rodrigo. Como pesquisador da FAPA, eu trabalho na área de inovações tecnológicas e mecanização agrícola, mas em paralelo eu venho conduzindo um trabalho na área de clima aí nos últimos 10 anos. E é esse trabalho que eu vou estar apresentando hoje para vocês aqui, né, um resumo bem superficial mesmo, bem resumido, né, no pouco tempo que a gente tem, sobre esse assunto. Né. Quando a gente fala em clima, né, o produtor está trabalhando numa indústria a céu aberto, ele tem uma alta dependência dessas informações, a qualidade da previsão, isso é algo extremamente discutido, extremamente questionado. E a gente vai tentar explorar um pouquinho o porquê que nem sempre a previsão acerta, ou porquê que não acontece conforme está mostrando nos sites. Tá? É parte da minha tese de doutorado. Né? Eu vou trazer aqui em 20 minutos, pouco menos, um resumo de 2 anos aí da pesquisa mais aprofundada nesse assunto. Né? A gente vai passar para a apresentação então. O título, vocês estão vendo já aqui, o que são fenômenos, né, de acoplamento oceano-atmosfera. A gente vai explorar eles um pouquinho para frente e como que eles vão impactar aí nas previsões do tempo e principalmente no que diz respeito à precipitação e temperatura aqui para a região sul do país. Um rápido apanhado em termos de cenário climático, né, a gente sempre tem coisas muito extremas, né, ou está tudo muito bem, ou de repente em poucas semanas ou em poucos dias, às vezes, esse cenário se inverte e acaba se complicando de forma mais agressiva em algumas regiões. Isso acaba trazendo alguns impactos. Eu vou trazer uma série de fotos e de resumo de notícias de algumas coisas que vem acontecendo. A última década ela foi bem ativa em termos de registros climatológicos, né, e eu vou trazer alguns resumos. O primeiro aconteceu aqui já em 2017, não sei se alguém se lembra disso aqui, mas o furacão Irma foi o maior furacão já registrado na história moderna. Ele bateu praticamente todos os recordes meteorológicos de registro de tempestade, né, de pressão, de velocidade de vento, de tamanho, de intensidade. Ele só não superou o recorde de mortes, né, porque o sistema hoje de previsão conseguiu fazer aí um alerta com uma certa antecedência e permitiu a evacuação das pessoas. Mas foi um furacão extremamente monstruoso em termos de tamanho, de força. Começou lá na África esse furacão, ele deslocou todo o Atlântico aí, absorvendo energia do mar e se abateu aí sobre a costa americana com uma força equivalente aí a 20 bombas de Hiroshima. Né? Então muita energia acumulada, ele deslocou praias, ele mudou o desenho do leito do oceano. Infelizmente mudou cidades de lugar também, né? Trouxe uma série de estragos, principalmente no Caribe, na região mais pobre. Foi extremamente afetada por esse furacão. No ano seguinte, a Austrália registrou o seu verão mais quente, né? Recordes de temperatura nunca vistos dentro do país. Vários vídeos, várias fotos de imagens como essa aqui, de estradas derretendo, pneus de carro, de caminhão, todo coberto ali de betume, né? A estrada literalmente se desfez por conta das altas temperaturas. E ainda no ano seguinte, ela voltou a entrar aí nas manchetes meteorológicas por conta de um novo verão extremamente quente, com cenas como essa aqui, de pássaros e morcegos morrendo, né, por conta do calor excessivo. Isso estava acontecendo ali na Austrália por volta aí entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Ao mesmo tempo, né, o sul, na verdade, passava por um aquecimento de forma geral, e a gente registrou o recorde de temperatura absoluta lá na Antártica. Né? Então foi uma das a temperatura mais alta registrada até agora, e por 2 semanas seguidas. Como consequência, né, a gente já viu aí um maior iceberg já registrado também sendo destacado ali da Antártica e migrando para dentro do oceano. Então uma coisa está sempre atrelada à outra.
Mês de fevereiro de 2020 também, então 2020 entrou bem agitado nesse sentido, registrando aqui algumas das imagens mais espetaculares, né? Isso aqui é inverno no hemisfério norte e teve o desenvolvimento de 2 tempestades tropicais de grande porte. Pegou muito meteorologista, muito agência de clima despreparada, porque isso aqui desenvolveu em coisa de 24 horas, né? E formou um par ali de tempestades extremamente grandes. No dia seguinte, aquele ali foi no dia 2 de fevereiro, isso aqui é dia 13, no hemisfério norte também, só que agora no Atlântico, né? Eles fizeram até uma referência ao filme O Dia Depois de Amanhã, né? Cobre toda a terra lá com neve por conta das tempestades, mas se desenvolveu lá no Atlântico Norte, aí uma segunda tempestade também, e acabou gerando esse cenário aqui de filme, mas foi bem real. Isso aqui foi a tempestade Dennis, né? Ela foi chamada de a tempestade perfeita. Ela conseguiu quebrar os recordes de baixa pressão do Irma, né, que eu comentei anteriormente. E começou a aparecer alguns termos como esse aqui, ciclone bomba, se vocês olharem ali no pé da manchete, né? O Brasil esse ano ele passou por uma série aí de ciclones bomba, também acabaram caindo na mídia, e muito em função das condições que a gente tem nos oceanos, né? Essa tempestade ela se abateu aí sobre o norte da Europa, causou muito estrago, né? Londres, que é uma cidade que nunca tinha visto um furacão dessa intensidade, acabou sendo abatida por um furacão em pleno inverno, né? Então são algumas coisas que chamam a atenção. E agora em setembro de 2020, oficialmente o NOAA considerou como o ano da maior atividade de furacões no hemisfério norte, né? Então nessa imagem vocês conseguem ver ao mesmo tempo 6 furacões ativos. Isso aqui só em torno das Américas. Se a gente olhar o mar ali do outro lado do globo, vamos colocar assim, ainda vai ter mais 2 furacões indo em direção à costa do Japão e mais um indo em direção à costa da Índia. Então, no momento dessa foto, tínhamos 9 furacões ativos nos oceanos. E o furacão, ou qualquer outra tempestade, ele é um sinal de desequilíbrio da atmosfera e é uma forma da atmosfera se reequilibrar, né? Aí vem algumas outras coisas como consequência, né? A gente viu isso aqui em Las Vegas, os meteorologistas simplesmente pegaram uma tempestade no meio do deserto, eles começaram a monitorar o radar e fazendo, né, o cheque com os instrumentos, eles descobriram que não era chuva, isso aqui é uma nuvem de gafanhotos, né? Por conta da elevação de temperatura, um ambiente extremamente seco, esses insetos conseguem se proliferar muito rápido e era tão grande que ela foi captada do espaço através de instrumentação meteorológica. Isso aqui foi também na África, agora em 2020. Até na África é um pouco mais comum que isso ocorra, mas esse ano foi fora da curva também, sem precedentes. E o pessoal sempre, mas isso é lá, está longe, né? Até que começou a circular essas notícias aqui no Brasil. O sul aí do Uruguai, o norte da Argentina, a região do Paraguai, tínhamos 6 nuvens de gafanhotos de grande porte, né, circulando lavouras, causando muito prejuízo. Algumas chegaram aí a entrar no Brasil. E imagens como essa, né? Rios de grande calado, né? Rio Uruguai, isso aqui é a Ponte da Amizade, ali dá para atravessar a pé a divisa do Brasil com o Paraguai. Cataratas, um dos menores níveis de água já registrados aí também, por conta de falta de chuva, escassez de chuva. O professor comentou na apresentação anterior que a gente está vivendo aí 2 anos bem escassos de chuva. Se não tem chuva, começa a surgir incêndios, né? Então a mídia está bombardeada aí de notícias sobre isso, né? Então os focos de incêndio no Brasil, a fumaça que cobriu todo o país. Só que o pessoal está dando muito foco aqui em Amazônia e quem acompanha mesmo as notícias sérias viu que isso não foi só no Brasil. A Austrália passou de novo nesse verão por uma das piores temporadas de queimadas, né? Então muitos focos, né? Isso aqui é uma imagem termal feita do espaço, né, mostrando praticamente todo o continente, todo o país lá em chamas, né. Tem registros de morte, tem registros de milhões aí de hectares queimados, e o pessoal aqui veicula pouco, né, aconteceu lá na Austrália. Os americanos também passaram por isso esse ano, né. A costa oeste foi fustigada aí por uma onda de incêndios sem precedentes, região aqui de parques florestais extremamente importantes, reservas ambientais dos Estados Unidos foram severamente afetadas por esses incêndios. Esse mapa mostra praticamente os Estados Unidos inteiro, exceto uma região que estava sendo aqui bombardeada por um furacão, né? Mas todo o resto do país estava coberto de fumaça. E essa foto também correu aí o mundo, né? O cartão postal de São Francisco, a ponte Golden Gate. Isso aqui é uma foto quase 9 horas da noite, né? Então um cenário de chamas atrás ali chama muita atenção. Vários aí residências, regiões que tiveram que ser evacuadas, cidades que tiveram que ser
liberadas por causa dos veículos de emergência, enfim, também passaram por isso. E uma das fotos que mais correu aí a internet nos últimos dias veio aqui do Pantanal, Mato Grossense, né, uma onça que foi resgatada. Na verdade não foi só a onça, mas teve vários animais resgatados com as patas ali em carne viva por conta do animal estar fugindo, né, do fogo. Mas a imagem que de fato percorreu o mundo nesse ano, com a questão dos incêndios, foi essa aqui. É um bebê canguru na Austrália tentando fugir aí dos incêndios. Ele acabou ficando preso numa cerca. Essa imagem correu o mundo. E aqui a mídia está noticiando às vezes muitas coisas só do Brasil, né? O ambiental no Brasil está fraco. Gente, isso aqui está acontecendo no mundo todo, tá? Não é exclusividade do nosso país. Então o que leva, né, a esses extremos tão drásticos, esses eventos cada vez mais intensos, recordes sendo quebrados, notícias assim cada vez mais alarmantes até em alguns casos. O que leva a gente a sair de um ambiente tranquilo, confortável e ir para um ambiente totalmente caótico, né, ou totalmente adverso como esse? A primeira coisa, assim, não estou trazendo nada que não esteja cientificamente divulgado, né? Eu trabalho com as informações das principais agências de clima do mundo, e as informações que tem aqui são as informações mais confiáveis no que diz respeito a clima. E um dos primeiros pontos que a gente começa a tratar dentro da climatologia é isso aqui, balanço de energia, certo? Essa camadinha azul que os senhores enxergam ao redor do planeta é a nossa atmosfera. Tudo que acontece em termos de clima acontece nessa camadinha. Nossa fonte de energia, o Sol, ele é relativamente constante, ou seja, a quantidade de energia que vem para a Terra, ela não muda. E se a quantidade de energia que vem não muda, significa que o que está acontecendo nessa camadinha de ar aqui é que está mudando, né? Essas interações que estão ocorrendo aqui dentro, elas estão mudando. Isso aqui é uma figura bem didática de faculdade, que mostra como que a radiação ela se comporta, como é que ela é distribuída dentro da atmosfera terrestre. Então, se a gente olhar do total que vem de radiação, praticamente aqui entre a absorção de terras e oceanos e pela própria atmosfera, 70% é absorvido. Isso vai ser devolvido para a atmosfera na forma de calor. Certo? E aqui começa todo o comportamento do clima com uma das leis físicas mais antigas do mundo, né? Ar quente sobe, ar frio desce. Essa circulação, esse movimento do ar quente subindo, carregando umidade, perdendo umidade, descendo, é o que gera todos os outros eventos e todos os outros fenômenos meteorológicos, né? Nesse princípio bem básico. Esses são os fenômenos com que eu trabalho, né? Então, 10 anos eu estou estudando quase todos eles aqui. Se você olhar, tem 3 ali que estão em cinza, né? São os únicos 3 que não são monitorados em cima de oceano, né? A Terra é coberta aí por 3/4 de água, e essa água tem uma capacidade muito grande de absorver energia e devolver energia para a atmosfera. Todos esses índices aqui, eles têm efeitos, bem estudados até, em diferentes partes do mundo. E esses fenômenos que estão ocorrendo aqui que são os fenômenos de acoplamento oceano-atmosfera. Por quê? Acontece o aquecimento ou o resfriamento das águas do oceano, e esse aquecimento ou resfriamento ele é transmitido para a atmosfera e altera os padrões de circulação de vento, os padrões de formação de nuvens, de chuva. Então, todos estão relacionados a esses fenômenos aqui. Eu destaquei aqui 5, que são os 5 que mais impactam sobre a América do Sul, né? E principalmente aqui no sul do Brasil, né? Eu vou tratar deles rapidamente aqui. Alguns são muito curtos, né? A oscilação Madden-Julia é uma das mais curtas que tem. 35, 60 dias esse fenômeno circula o globo na linha do Equador. Para nós o que interessa é a fase 1 e fase 8, que é quando essas manchas verdes e azuladas aqui, elas estão sobre a América do Sul, indicando uma alta favorabilidade à formação de nuvens de chuva. Quando essas manchas ficam alaranjadas, ou marrom nesse caso aqui, significam aí a desfavorabilidade à formação de precipitação. Na fase 4 e 5, essa fase de desfavorabilidade está sobre o Brasil. E isso significa que, mesmo que a previsão do tempo às vezes mostre chuva, significa que há uma grande probabilidade de que não chova. É aquela previsão que a gente olha o site, vai chover no fim de semana. Você olha de noite, foi para o dia seguinte. Olha de novo, diminuiu o volume. Geralmente está relacionado a essa fase negativa desse fenômeno. Um fenômeno bem rápido, mas que tem um impacto direto para a gente, especialmente nos anos de neutralidade do El Niño.
Falando em El Niño, né, é o evento, o fenômeno mais conhecido, é o mais estudado, até é o mais monitorado, e em 90% das palestras relacionadas a clima, especialmente voltadas para a agricultura, o foco é nesse fenômeno, né. Ele dura 6 a 18 meses, tem um impacto, sim, muito grande em cima de chuva e temperatura aqui no Brasil, mas ele não é o único, né? E as apresentações ou os estudos que são feitos em cima de clima ficam atrelados muito a esse fenômeno, tá? Geralmente eu olho outros fenômenos, não só ele, por conta disso. O dipolo do Oceano Índico, né? O que eu estou estudando no Oceano Índico afetando aqui no Brasil? Ele tem um efeito, sim, muito expressivo em algumas épocas do ano, por conta desse aquecimento ou resfriamento dessa região aqui, que é a região onde começa o El Niño, onde começa lá a formação das nuvens de chuva no Oceano Pacífico, e que tem todo o deslocamento pela linha equatorial. Então, essa inversão aqui, né, de quente e frio, dependendo do momento do ano, ela tem um impacto considerável sobre os padrões de chuva aqui no Brasil, especialmente no Nordeste. E aqui está um dos que eu mais tenho estudado, né, oscilação decadal do Pacífico. Vocês podem ver que isso aqui dura entre 20 a 30 anos. Né? Então, é um fenômeno extremamente longo, de uma persistência muito grande e de uma abrangência muito grande. Ele pega todo o Pacífico Norte. Né? Esse aqui seria o pai do El Niño. Né? Ele regula como se comporta o El Niño. Em anos de oscilação positiva, a gente tem bem menos laninhas. Esses laninhas são bem mais fracos. E os El Niños são mais frequentes e muito mais intensos. Na fase contrária, esse efeito ele se inverte. Então, além de eu olhar El Niño, Laninha, eu tenho que olhar esse fenômeno aqui, porque ele vai me dizer se esse El Niño ou se esse Laninha efetivamente vai trazer as características normais desses fenômenos. Né? E um dos mais recentes aí comprovados em função das séries históricas modernas é a oscilação multidecadal do Atlântico. E ela tem um ciclo de até 80 anos. Então, algumas pessoas passaram pela vida sem ver um ciclo completo desse fenômeno. Os americanos estudam muito esse fenômeno por conta do quê? Lembra que eu comentei no começo que o Irma ele começou lá na costa da África. Ele saiu aqui de Cabo Verde. Num ano que a MO estava num pico bem alto. Toda essa região aquecida aqui é um corredor para a formação de grandes tempestades. Elas conseguem se formar aqui na costa da África, deslocar todo o Atlântico e atingir o Caribe, o Golfo do México com uma intensidade muito maior e muito mais vezes durante o ano. Então, esse fenômeno ele tem uma ligação muito direta com a temporada de furacões lá nos Estados Unidos. Mas o que ele afeta para a gente? Essa água mais aquecida aqui em cima, ela afeta a principal porta de entrada de umidade para a Amazônia, né, que é a zona de convergência intertropical. Quando esse mar está mais aquecido aqui em cima, a tendência é que a água, ela, em vez de vir para a Amazônia, como é o caminho tradicional, e abastecer ali todos os regimes de chuva do Nordeste, principalmente, ela não vem para a Amazônia, ela vai direto para o Caribe. Né? Isso afeta bastante o nosso regime de chuvas aqui. Nós temos ainda que considerar algumas coisas, porque os fenômenos são cíclicos, né? Eles vão e voltam. Isso é fácil até de entender. Mas nós temos algumas coisas que chamam a atenção. Isso aqui, essa linha zero, é a média da temperatura global do último século, né? 1901, 2000. E todas essas barrinhas aqui é a anomalia, ou seja, o quanto que a temperatura média daquele ano variou em relação a essa normal climatológica. E nós vemos que nos últimos anos, de fato, a temperatura tem sido registrada cada vez mais alta em relação a essa média. Nós temos indicadores dos gases de efeito estufa, né, que estão os dois principais, metano e CO2, que mostram que, de fato, esses gases eles estão subindo as suas concentrações na atmosfera, e isso tem um efeito na atmosfera em termos de retenção de calor. Isso aqui pode parecer longe, né, lá no Observatório de Mauna Loa, no Havaí. Mas aqui a gente tem um dado que me chama muita atenção. Essa aqui é da estação meteorológica lá do ensaio com a Unicentro. Né? Isso aqui está aqui na colônia. E os nossos valores eles estão estáveis aqui na casa dos 500, com picos até 600 ppm de CO2. Né? Então não é lá no Havaí, está aqui. Né? Esses teores estão registrados aqui. A gente pediu calibração desse sensor porque achava que estava incorreto. Né? Mas esses valores eles estão se mantendo estáveis aqui na nossa região. E esse aqui é só um mapa que traz um resuminho rápido de onde aqueles fenômenos que eu comentei lá, eles estão posicionados e como eles interagem. Né? Então a PDO ela corre mais ao norte, aqui na linha do Equador está o El Niño, aqui ocorre a IOD. Então eles estão aqui posicionados só para a gente ter uma ideia de onde eles ocorrem. Como que eles interagem com a gente?
Essa linha pontilhada é a tendência de ocorrências de El Niño em função da base de dados históricas aqui do NOAA, centrado no Super El Niño de 2015. Né? Então, por essa análise estatística, deveríamos ter El Niño seguindo esses padrões. A gente vê que o El Niño não seguiu bem esses padrões, salvo em alguns casos. Perdão. Salvo em alguns casos. Por quê? Essa linha amarela é a PDO. Quem está regulando se o El Niño ocorre ou não ocorre aqui é a PDO. Então, principalmente aqui a 2019 e 2020, os modelos já sinalizavam a possibilidade do retorno do El Niño, né, e aumento de chuvas e tal, todo mundo contando com isso. Só que a PDO estava caindo. Então, assim, não tinha possibilidade de formar El Niño com essa configuração do Oceano Pacífico em resfriamento. Né? Então, a gente vê que, de fato, a gente está confirmando, inclusive, agora um laninho para a próxima safra. Mesma coisa aconteceu aqui no passado. Era a tendência que fosse um El Niño e ficou um laninha por conta que a PDO estava regulando esse fenômeno. O Super El Niño de 2015 ele foi um marco porque ele iniciou a nova fase positiva da PDO. Ela tem as suas variações aqui no âmbito negativo, mas o número de picos dela aqui deve permanecer sempre positivo. Seguindo esse modelo de previsão da PDO, significa que os próximos 10 anos ainda vão ser regidos pela PDO na fase positiva. Então todas as previsões de El Niño, elas têm que ser corrigidas em função dessa PDO. Aqui é o mesmo gráfico do El Niño, só que aí colocando a oscilação do Atlântico nela. O Atlântico não regula o El Niño de forma direta como a PDO, mas ele modula os efeitos, principalmente quando a gente tem esses opostos. Oceano Pacífico frio, Oceano Atlântico quente. Esses picos positivos, quando a gente está em laninha, eles acentuam pesadamente os estresses hídricos, os períodos de seca, porque eles direcionam a zona de convergência intertropical para uma região mais ao norte. Né? Eles tiram do eixo do Equador aqui a nossa entrada de chuvas, especialmente sobre a Amazônia. E a gente vê que os anos secos aqui que a gente seguiu, bate com a MO muito mais positiva, né, do que negativa. E a mesma sobreposição, só que considerando o Oceano Índico, ele também traz a mesma reflexão. Sempre que a gente tem esses opostos aqui, então El Niño ou Laninha, com a IOD, né, na fase positiva ou negativa, a gente tem esse reforço dos períodos secos. Se a gente pegar aqui quase todas as janelas mais secas que a gente teve nos últimos 3 anos, elas coincidem exatamente com opostos do El Niño em relação à IOD. Certo? Finalizando aqui, esse é o meu último slide, esse talvez seja o resumo de tudo, que é a circulação de Walker. Essa circulação ela ocorre na linha do Equador e todos esses fenômenos eles afetam de alguma forma ou de outra aonde essas grandes colunas de formação de nuvens estão posicionadas. Né? Então o El Niño tende a deslocar isso aqui mais para o centro, a IOD tende a deslocar isso aqui mais para a África, e esse deslocamento dessas grandes regiões formadoras de nuvem é que vai determinar se vai chover mais ou vai chover menos. Então vai muito além de estudar apenas El Niño e Laninha. Tá? De forma bem resumida, né, isso aqui é só uma superfície aí do que eu venho estudando, mas aqui a gente já tira muitas considerações de como a dinâmica de chuvas acontece aqui no Brasil. Da minha parte é isso. Muito obrigado a todos e eu fico à disposição para perguntas. Ok, então, muito obrigada, Rodrigo. Temos então uma pergunta de um cooperado, o Cláudio Mahat. Tem uma pergunta, vamos acompanhar aqui então. Me diga uma coisa, como é que fenômenos que acontecem tão longe do Brasil conseguem afetar o nosso clima aqui? Então, como fenômenos que atuam tão distantes do Brasil conseguem afetar o nosso clima aqui? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como eu comentei no começo, a gente está num sistema fechado. Nossa atmosfera é aquela casquinha em torno do globo, né? Tudo que tem para acontecer, acontece aqui. E por mais que pareça improvável, né, que uma variação tão pequena ou tão distante da gente possa causar algum efeito, ela de fato pode, sim. Né? Essa alteração na temperatura lá no Oceano Índico, por exemplo, como eu comentei, ela tem poder de impactar a entrada de chuvas aqui no Brasil. Nosso regime de chuvas aqui no sul ele é condicionado tanto pela chuva que vem da Amazônia,
quanto pela chuva que sobe pelas frentes frias, né? E o que é mais afetado é justamente a chuva que vem da Amazônia. Essa é a mais afetada por esses fenômenos que acontecem aí de forma mais distante da gente. Tá ok, então. Muito obrigada também, Rodrigo, pelos seus esclarecimentos sobre o clima em nossa região. Fique à vontade também para permanecer aqui conosco.